Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Hukat, nós vamos examinar dentro da porção da Torá o texto de Bamidbar, Números, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Amém? Vamos aqui. Números, capítulo 21, versículos de 1 a 3, que diz assim: Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Eterno, dizendo: Se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Eterno, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente, e eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Queridos, a palavra do Eterno nos diz aqui, queridos, que esse povo que estava ali no sul, ele é chamado como se fossem os cananeus, amém? Ocorre, queridos, que no sul de Israel, ali no sul de Canaã, antes de Israel entrar na terra, ali no sul, né, habitavam, meus irmãos, amém? Habitavam os amalequitas. E como é que a gente sabe disso? Está no próprio livro de Números, capítulo 13, verso 29, que diz assim: Os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Ora, em Números 13, 29, diz que quem habita no sul são os amalequitas. E na leitura que nós vimos aqui, diz que esse rei Arade, cananeu, né? Ele habitava para o lado sul. Então, veja bem, como que é isso se os cananeus habitavam junto do mar e quem habitava no lado do sul eram os amalequitas? Dizem os nossos sábios amados que dentro da própria literatura rabínica diz que o que aconteceu aqui, esse povo que pelejou contra Israel, nesse texto aqui de Números 21, na verdade eram os amalequitas. Só que eles disfarçaram a sua fala como a fala dos cananeus. Então, os amalequitas, eles disfarçaram a sua fala como se fosse a fala dos cananeus. Mas eram eles que habitavam no sul, como já tínhamos visto ali em Números capítulo 13, amém? No versículo 29. Então, esses aqui eram os amalequitas, que na verdade se vestiam como amalequitas, mas falavam como cananeus, para confundir o povo de Israel e para que a oração do povo não te surtisse efeito. Por isso que o povo de Israel, como ficou meio confuso, né? Esse povo está falando que nem os cananeus, mas se veste que nem os amalequitas. Que povo é esse? Então, na hora que Israel fez o voto ao Eterno, no versículo 2, diz assim: Então Israel fez um voto ao Eterno, dizendo: Se de fato entregares este povo na minha mão, ele não falou os cananeus, nem falou os amalequitas. Na oração, eles falaram este povo. Por quê? Porque aí o Eterno ia saber, é esse povo. O Eterno sabia que eram os amalequitas. Amém? Mas o povo de Israel estava confuso, porque eles estavam vestidos como amalequitas e estavam falando que nem os cananeus. Amém? Então, eles ficaram confusos, mas obviamente quem morava no sul eram os amalequitas. Amém? Então, na verdade, eram os amalequitas que estavam disfarçados pela voz, querendo
prejudicar a oração do povo de Israel. Mas o povo de Israel orou, em vez de falar que era o povo de Amaleque ou os cananeus, o povo de Israel, quando orou ao Eterno, falou este povo. Aí o Eterno entendeu e deu a vitória. Amém? E é interessante, queridos, que Amaleque, os amalequitas, além de pelejar agora contra Israel, quando Israel já está voltando no 40º ano de peregrinação no deserto, Israel já está ficando na porta de Canaã de novo, amém? Vocês se lembram aquele episódio dos espias, ali em Números 13, capítulos 13 e 14, que Israel com 2 anos estava na porta de Canaã e não entrou porque murmurou contra o Eterno, amém? E aí voltou, ficou 38 anos no deserto, agora voltou de novo e está novamente de frente para Canaã, amém? Então já está Israel agora novamente de frente para entrar na terra prometida, mas ele vai agora pelejar contra quem? Contra os amalequitas de novo. De novo? Sim, porque assim que eles saíram do Egito, os amalequitas também pelejaram contra Israel. E até porque, como os amalequitas moram no sul, o Egito fica ao sul de Israel. Amém? Então o que acontece? Nós vemos ali em Êxodo, vocês se lembram lá, Êxodo capítulo 17, no versículo 8º, que diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, né? E Deus deu a vitória para Israel contra os amalequitas ali. O povo tinha saído do Egito. Aí os amalequitas vieram. Amém? Os amalequitas, meus irmãos, são descendentes de Esaú. O neto de Esaú se chamava Amaleque. E aí virou esse povo, os amalequitas. Amém? Então veja bem, queridos, e esse povo, os amalequitas, eles foram contra Israel quando eles saíram do Egito e agora vêm pelejar contra Israel quando Israel já está chegando para entrar na terra prometida. Só que aí eles vieram disfarçados, mudaram a estratégia, mudaram a voz, né, a fala, a maneira de falar, mas as vestes deles eram dos amalequitas. Israel ficou confuso, mas o Eterno deu a vitória. E a gente vê, meus irmãos, que o Eterno, ele decidiu, né, irmãos, acabar com os amalequitas. Amém? Ele diz assim, ó, no verso 14 de Êxodo 17, quando os amalequitas saíram contra Israel, assim que eles saíram do Egito, o Eterno disse assim a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então você veja, meus irmãos, que Amaleque, ele perdeu para Israel aqui, logo depois que Israel saiu do Egito, agora vem de novo, só que vem disfarçado, como se fossem cananeus, mas a veste entregou eles. Amém? Porque a vestimenta define também a diferença também, meus irmãos. Nós que somos servos de Deus temos que ter uma vestimenta recatada, uma vestimenta conforme a Torá manda, amém? Conforme o Adonai manda a nós, amém? Aos varões, às varoas, amém? Que são as leis de Tzniut que tem na Torá, amém? É diferente, por isso que nos fazem, essas leis, nos fazem diferentes do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Eterno. E esse é o ensinamento também que tem nesta paraxá. Mas tem algo também muito interessante aqui nesse texto, amém? Que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Nós vimos que o povo de Israel, como eu falei com os irmãos, nós já lemos isso em Números 13, que o povo chegou lá perto da entrada da terra de Canaã, terra prometida, não entrou porque murmurou. Aí o Eterno disse: vocês vão ficar rodando no deserto mais 38 anos. E agora o povo está lá de novo. Só que naquela primeira ocasião que o povo murmurou, naquela ocasião dos espias, amém? Quando o Eterno disse: olha, vou deixar vocês rodando 38 anos aqui no deserto, o povo de Israel disse: não, agora nós vamos entrar assim mesmo. Eles quiseram entrar, certo? Só que o Eterno disse: não, eu não vou entrar com vocês, não façam isso. Moisés alertou a eles, mas eles assim mesmo quiseram entrar. E no capítulo 14, amém? No versículo 43, Moisés, ele alerta ao povo de Israel: ó, não entra porque o Eterno não vai com vocês.
Amém? Vocês murmuraram contra o Eterno. Então, diz assim Moisés, porque diz assim a Torá, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviastes do Eterno, o Eterno não estará convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Eterno e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, os amalequitas no sul e os cananeus na montanha, no mar, e os feriram, derrotando-os até Hormá. Então você veja, meus irmãos, que eles foram derrotados, o povo de Israel, 38 anos antes, na região de Hormá. E agora, queridos, 38 anos depois, nessa leitura que nós estamos fazendo, no versículo 3 diz assim: o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, que na verdade eram os amalequitas, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Hormá, no mesmo lugar. Então, queridos, isso aqui é uma lição para nós. No momento que Israel foi no lugar que Israel foi derrotado, o Eterno fez Israel voltar lá e saiu vitorioso. No momento, meu amado irmão, minha amada irmã, meu irmão, irmã, que está vendo esse vídeo, que você pode ter sofrido uma derrota, naquele lugar, Deus, como fez com Israel, pode te dar a vitória. Aleluia. Porque, queridos, o Eterno, uma derrota do seu povo, ou de alguém do seu povo, não é definitiva para o Eterno. O Eterno faz a situação mudar, e o seu povo foi lá, no mesmo lugar, Hormá. Aqui nós vimos 21:3 de Números. Números 21:3 é o mesmo lugar que está em Números 14:45. Amém? Lá, 14:45. Amém? Números 14, dos versos 43 a 45, Israel foi lutar contra os amalequitas e perdeu em Hormá. Agora, 38 anos depois, Israel volta, amém? Contra os amalequitas e vence os amalequitas na região de Hormá. O mesmo lugar, amém? O mesmo local, os mesmos exércitos. Só que agora, o Eterno estava com Israel. Quando o Eterno está conosco, a vitória é garantida. Mesmo que você tenha perdido, mesmo que você tenha sido derrotado lá atrás, você agora está na presença do Eterno. Você está cumprindo o Torá, está cumprindo a palavra de Yeshua, no mesmo lugar que você foi derrotado, ou nas mesmas circunstâncias que você foi derrotado. Agora, na presença do Eterno, o Eterno vai te dar a vitória. Essa é uma lição da Parashá Hukat. Da mesma maneira que Israel foi derrotado, porque murmurou contra o Eterno, estava fora da presença do Eterno, em Números, capítulo 14, dos versos 43 a 45, derrotados pelos amalequitas, agora Israel, em Números 21, de 1 a 3, vence os amalequitas disfarçados de cananeus, mas os vence. E essa é a lição da Torá. Com o Eterno, nada está decidido em desfavor do seu povo. Porque com o Eterno na nossa vida, na tua vida, o Eterno faz a situação mudar, como ele fez com Israel, e os inimigos de Israel caíram diante do povo de Israel. Amém? Queridos, com essa mensagem dessa noite de Shabbat, Parashá Hukat, amém? Na Torá, eu desejo a todos os amados que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.